Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito do Senhor Jesus Cristo venha conduzir a nossa meditação, para que nós venhamos aproveitá-la, para que a bênção que Deus deu a Abraão, e Abraão passou para o seu filho Isaque, e o seu filho Isaque passou para o seu filho Jacó, a bênção de Deus esteja sobre todos nós, porque Deus é palavra. A bênção de Deus é palavra. A palavra empenhada de Deus. E quem crê nessa palavra, recebe. Obviamente, recebe porque obedece. Quando a pessoa crê, ela tem que entender o seguinte: a crença na palavra de Deus envolve prática, obediência. Se não houver a obediência, então a pessoa vai colher os frutos amargos da desobediência. Mas a pessoa que recebe a bênção determinada de Deus para Abraão, e de Abraão para Isaque, e Isaque para Jacó, e Jacó para os seus filhos, essa bênção que hoje todos nós, antigamente era assim, agora eu não sei como é que é, na sua casa, na sua família, mas lá em casa, quando nós éramos crianças, aprendemos com os nossos pais a pedir a bênção de Deus. Bênção, pai, bênção, mãe. E ai de nós se não fizéssemos isso. Se não cumprimentasse, falando bênção, pai, bênção, mãe, era burdoada. Então, a gente não queria apanhar. Claro que a gente tomava bênção todo santo dia, pela manhã e também à noite, quando ia dormir. Então, mas esse é um costume que começou lá atrás com Abraão. Abraão fez isso com Isaque, Isaque com Jacó e Jacó e seus filhos. Agora, a pergunta é, bispo, se Jacó abençoou, ou melhor, se Isaque abençoou Jacó, por que Jacó já era abençoado? Ele tinha a bênção garantida, prometida, mas ele sofreu muito. Jacó foi um dos patriarcas que mais sofreu. E sofreu não é pela falta da bênção, mas pela falta de ter obedecido a palavra de Deus. Então a bênção vai seguir, mas com as dores de parto que ele teve que ser, ou ele teve que sentir, porque ele desobedeceu. E a questão é, por que a rebeldia, a desobediência de Jacó não lhe custou a vida, por exemplo? Não lhe custou a perda da bênção que os seus pais lhe deram. Porque a bênção, ela, quando é obedecida, seguida, então ela segue a pessoa. Só que com a bênção também vem os problemas da desobediência ou das desobediências com respeito à palavra, porque a mesma boca que falou Deus te abençoe, ou eu te abençoo, a mesma boca falou assim, mas presta atenção,
você não vai tomar mulher das filhas de Canaã. Não faça isso. E, obviamente, Jacó obedeceu, em parte, mas ele desobedeceu quando o seu pai, Isaque, lhe disse: vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então Jacó, em vez de tomar uma mulher, ele tomou 4 mulheres. E a vida dele foi sofrimento, dor, em cima de dor. Ele padeceu, ele gemeu, porque, você imagina, 13 filhos com 4 mulheres, 13 filhos com 4 mulheres, e cada filho pensando de uma forma diferente do seu pai, porque ele era pai de 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Mas ele tinha esses filhos de cada esposa. Por exemplo, de Lia ele teve 6 filhos, ou 7. Os demais nasceram de Raquel e também das suas respectivas servas. Então, esses filhos eram filhos de Jacó, mas não tinham a mesma mãe. Então, você pode imaginar uma casa com 12 ou 13 filhos, e dentre esses 13 havia uma divisão, uma separação violenta por causa de cada um, digamos assim, uns eram filhos da mulher amada, outros eram filhos de mulheres que foram prestadas para gerar filhos. Então você pode imaginar a confusão. Então, Jacó era um homem abençoado, foi abençoado, mas ele teve que administrar problemas toda a sua vida. E quando abusaram da Diná, a única filha de Jacó. Então, 2 filhos de Jacó foram lá e mataram os homens, todos os homens da cidade, enganando-os, e depois mataram. Quer dizer, Jacó teve problema grave, mesmo tendo a bênção, a palavra de Deus, a promessa de Deus dentro de si. Então, o que acontece? Muitas pessoas recebem a bênção do pai, da mãe, só que depois se esquecem do seu pai, da sua mãe, se esquecem de Deus, se esquecem, porque outras coisas ou pessoas vêm e tomam posse do coração dessas pessoas. E aí aquela bênção que deveria estar continuada por toda a vida, ela se apaga e a pessoa sofre e continua sofrendo. É o que muitas pessoas me perguntam: poxa, bispo, eu estou na igreja há tantos anos, ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu pergunto, por quê? Não, eu quero saber, bispo, por quê? Eu pergunto a você, por quê? Eu que quero saber por que você não recebeu. Será que Deus foi injusto com você? Deus está sendo injusto com você? Será que Jesus não ouviu a sua oração? O que aconteceu com você? Um fato é que a pessoa realmente está na igreja, mas o seu coração está longe de Deus. É como Deus falou na sua palavra. Fala na sua palavra. Este povo
honra-me com os lábios. Honrar a Deus com os lábios é religiosidade, pura religião, que não faz a diferença nenhuma, que não mantém a bênção de Deus, que não preserva a bênção de Deus. Mas o coração deste povo está longe de mim. O que adianta honrar a Deus com os dízimos e ofertas e ser fiel na igreja aos domingos, quartas-feiras? Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos ter a Santa Ceia às 9h30 aqui no Templo de Salomão, nós estaremos presentes. Mas o que adianta a pessoa participar da Santa Ceia fisicamente, mas espiritualmente ela está com os pensamentos em casa, pensamentos lá em outras coisas, no futebol, no esporte, no que vai fazer amanhã, enfim. Ela está dividida dentro de si. Ali, fisicamente, ela está na igreja, participando da Santa Ceia, mas o coração está no futebol, ou o coração está no amante, o coração está nas drogas, o coração está nos vícios, enfim, o que adianta a pessoa participar fisicamente da igreja, mas espiritualmente está longe de Deus? E foi isso que aconteceu, e é isso que tem acontecido. As pessoas não se rendem 100%. E quem é que decide isso? É o próprio Deus, é Ele que batiza, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, se a pessoa não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, é porque, com certeza, ela está em falta com Deus. Porque quando há uma entrega sincera, verdadeira, eu pergunto a você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento, preste atenção, você casaria com uma pessoa que não fosse sincera? Bem, você pode até casar, mas se vai ficar com ela ou não, são outros 500. Não é verdade? Quem é que quer uma pessoa, por exemplo, eu não me manteria num casamento, numa comunhão, num relacionamento com a Esther durante 53 anos, vai fazer 54 agora, se ela fosse fingida. E se eu fosse fingido, se eu fosse hipócrita, ela tampouco me aceitaria. Porque como é que uma pessoa incrédula, ou melhor, como é que uma pessoa que é fingida, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que diz assim, eu te amo, mas o coração está lá em outras coisas? Você tem coragem de entregar a sua vida para uma pessoa assim? Eu não teria. Eu não tenho, de forma nenhuma. Então, é bom que se fala, quando as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, não é Deus que está punindo, não. Ele não pune, não. Imagine, Deus vai castigar. Não, Deus não castiga. Deus deixa a pessoa colher os frutos daquilo que ela está plantando. Não é o que está escrito? Não erre, não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então não adianta eu impor as mãos sobre a sua cabeça, determinar a bênção sobre você, se você está com o coração na lua, por exemplo. Então aquela bênção não acontece. E é o que acontece dentro das religiões. Muitas, não são todas as pessoas, claro que existem aquelas que são sinceras, verdadeiras, que são abençoadas. Como foi o caso, por exemplo, de Davi. Davi era um homem sincero, transparente. Ele errou. Mas porque ele era transparente, sincero, verdadeiro, ele achou arrependimento para dizer, confessar, meu Deus, eu pequei, realmente eu errei, tal, e se arrependeu e foi perdoado. Mas não deixou de colher também os frutos do seu pecado. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus é palavra. Com a palavra de Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se erra. Ou você
obedece e colhe os seus frutos, ou você desobedece e vai colher os frutos da desobediência. Então, não adianta a pessoa ser membro de uma determinada igreja, ser fiel lá nas suas ofertas, nos seus dízimos, nos seus votos, se o coração dela está longe de Deus, longe de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse o Senhor. Então, os religiosos são assim. E foram os religiosos que Jesus falou essas palavras. Aliás, ele repetiu a profecia de Isaías. Bem disse o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus encontrou esse quadro quando esteve andando por Jerusalém e Judéia e etc. Então, minha amiga e meu caro amigo, se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda, avalie, pese a sua vida em relação a Deus. E seja honesta, sincero. Oh, meu Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando há esse tipo de procedimento sincero, quando há um arrependimento sincero, a pessoa, então, recebe o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo. E isso é de pessoa para pessoa. Cada um, não é uma coisa assim que o Espírito Santo vem de forma coletiva sobre todas as pessoas. Não, ele vem sobre aquelas que são verdadeiras com ele. Verdadeiras. Então, avalie bem, porque a bênção de Deus é a palavra dele, profetizada, ensinada, orientada. E quem crê nessas palavras de bênção é abençoado. Por quê? Porque creu. E a crença envolve obediência. Obediência. Essa é a fé com inteligência que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, usam muito a fé emotiva, que é a fé religiosa. A fé que chora, ora ri, ora se alegra. Não, a fé não tem nada a ver com o sentimento, tem a ver com a obediência. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te abençoarei. E Abraão ouviu aquela voz, ele não viu Deus, ele ouviu. Ele não leu na Bíblia, não tinha Bíblia. Deus falou com Abraão. E Abraão ouviu e obedeceu e colheu os frutos dessa obediência. Pensa bem, daqui a pouco então estaremos participando da Santa Ceia creio que em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Até logo mais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.